Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3, certo? Ainda dentro do contexto da aplicação de lei de Gauss para o cálculo do campo elétrico, certo? Ok? Bem, vamos fazer o exemplo 3, que é o exemplo do fio finito carregado com uma distribuição linear de carga, né? E sempre lembrando que é constante, tá, pessoal? Ainda a gente está fazendo com uma distribuição constante, e essa distribuição não é distribuição discreta, é uma distribuição contínua, certo? É uma distribuição contínua de carga. Lembre-se, existem três tipos de distribuição contínua: a linear, a superficial e a volumétrica. A gente vai ver agora a linear. Então, a pergunta, né, que não é muito, digamos assim, não é novidade, é como calcular o campo, né, elétrico E para um ponto perpendicular qualquer distante do fio de comprimento L, ou seja, o fio ele tem um certo comprimento L, certo? E aí eu quero calcular, por exemplo, o campo elétrico nesse ponto. Está muito longe, né? Vamos colocar um ponto mais próximo. Um ponto aqui, por exemplo, um ponto P aqui. Então lembre-se, o que a gente tem que fazer? Sempre a gente tem que recorrer à questão do quê? Da lei de Gauss. Então a gente tem que fazer o quê? A superfície gaussiana. A gente vem, traça uma superfície gaussiana. Nesse caso aqui, se é um fio, qual é a superfície gaussiana que, digamos assim, posso traçar em torno do fio? Repare que é um fio finito, ó. É um fio finito, certo? Ok? É um fio finito. E aí eu posso fazer o quê? Um cilindro em volta dele, né? Um cilindro em volta dele, certo? Esse cilindro vai ter, digamos assim, um certo raio Rzinho, né? Não confundir com o L aqui. Então deixa eu apagar aqui. Vou apagar o R. Vou colocar aqui na cor branca, o L na cor branca, que é o tamanho do fio. E aqui volta o azul, vamos colocar aqui um R, certo? E aqui o ponto P ele está aqui num ponto qualquer da superfície desse cilindro aqui imaginário, ok? Então vem aqui a pergunta clássica, né? Como calcular? Então a gente vai utilizar o quê? A lei de Gauss. E a lei de Gauss diz o seguinte, olha, a integral de superfície fechada, agora eu vou usar a integral dupla, tá, pessoal? Vou usar uma integral dupla, mas não se assuste, isso aqui é só uma simbologia, né? Só uma simbologia para dizer que eu estou integrando em duas dimensões, ou seja, que é uma superfície, é uma área. Uma integral dupla, né? Que é a superfície fechada, de quê? Do vetor campo elétrico ds, ok? Isso tem que ser igual a quem? Isso tem que ser igual à carga interna divididos por ε0, ok? Então aí, quem que vai ser a carga interna? A carga interna é quem? Vai ser a densidade linear do fio, vezes quem, pessoal? Vezes o quê? O comprimento do fio, né? Que é L. Então isso aqui é a carga interna, que é o Qzão. Agora a gente tem que calcular a integral da esquerda, essa integral aqui. Essa integral aqui a gente já sabe, né? Que toda essa superfície aqui, lateral, a superfície lateral, o campo elétrico ele vai ser perpendicular ao vetor ds, elemento de área. E aqui em cima também. Só que aqui, por que tem a parte de cima aqui, né? Você vai ter um campo elétrico aqui e você vai ter o vetor ds aqui também apontando na mesma direção, certo? E aqui embaixo também a mesma coisa. Você vai ter o campo elétrico aqui, o vetor e o vetor ds também aqui.
Certo? Repare que aqui, mas a contribuição dessa parte de cima aqui e essa parte de baixo, né, digamos assim, as bases, as tampas, vamos usar essa expressão, não contribuem para influenciar? Não, porque, repare, a direção do campo elétrico, ele se anula com a outra direção do campo elétrico aqui embaixo, certo? Esses campos elétricos aqui verticais, eles se cancelam, certo? Essas componentes. E o que realmente vai contribuir é a parte lateral, digamos assim, dessa minha superfície imaginária. Lembrando que a gente está falando de fluxo, né? Então, como é que é esse resultado aqui? Vai ser eu vou usar novamente a integral única, né? Para que o pessoal que ainda não está muito familiarizado com isso aqui, não se assustem, né? Mas não tem nada a ver com questão de susto, é só questão mesmo de quem já fez cálculo 3 e quem não fez cálculo 3, ok? E aí você vai ter um ds. E isso aqui vai ser igual a quem? A lambda L, ok? E aí você vai ter o quê? Que é igual a quem? Aqui, ó, já fui logo adiantando, né? Não pode. Então você vai ter qual é a área lateral do cilindro? Vai ser o que? 2π. O que? O raio, né? Essa parte aqui de baixo ele vai ter um certo raio, que é o Rzinho, que é o mesmo daqui, que une essa superfície lateral. Vezes quem? Vezes o tamanho do fio, né? Seria, digamos assim, a altura, né? Isso tem que ser igual a quem? A lambda vezes o tamanho do fio com a carga. Então a gente pode aqui agora, ó, a gente cancela o L com o L e volta aqui. E aí a gente chega ao resultado que o campo elétrico, ele é... Opa, faltou o ε0, hein? Faltou o ε0 aqui, não pode faltar o ε0. Então vai ser lambda, certo? Divididos por 2π ε0 vezes o raio, dividido pelo raio, né? Então esse resultado aqui, vamos enfatizar aqui, é o resultado do campo elétrico de um fio finito carregado com uma distribuição linear de constante de carga elétrica. E aí, no caso aí, a densidade linear lambda, que é esse camarada aqui, ó. Então, pessoal, o vídeo tem que ser um pouquinho curto, né? Porque tá demorando para editar ele. Então, eu estou fazendo vídeos curtos, ok? Então, o próximo vídeo vai ser agora para um cilindro, aí vai ser dois casos, né? Vai ser um cilindro maciço e um cilindro oco, ok? Então um abraço pessoal e até o próximo vídeo.